Nesse vídeo vamos falar sobre vícios de linguagem. Eu vou explicar esse mapa que eu fiz, diferenciando cada um dos tipos de vício, que é super importante entendermos, já que as bancas, elas consideram os vícios de linguagem erros e a gente perde pontos. Então vamos lá. Vícios de linguagem. Nós temos vários vícios de linguagem, que, como eu falei, são considerados erros para as bancas. Vamos entender quais são, até para evitarmos utilizar. O arcaísmo. O que seria o arcaísmo? Eu até desenhei essa arca de Noé aqui, tá? O arcaísmo seria a gente utilizar palavras ou termos que estão em desuso. Eles são termos arcaicos, né? Então, são termos antigos que já não se usa mais. Então, se eu utilizar, por exemplo, tocador. Tocador, às vezes, a pessoa nem vai saber o que é, porque era utilizado como penteadeira hoje, né? A gente utiliza a palavra penteadeira ao invés de tocador. Então, já se utilizar tocador ali numa redação seria um arcaísmo. A anfibologia ou ambiguidade. Deixei aqui bem essa questão da anfibologia, porque às vezes, né, ambiguidade é até mais simples de entender, mas são sinônimos, tá? A anfibologia e a ambiguidade. O que seria? Dá ali um duplo sentido, por assim dizer, né? Então, teria mais de um sentido na hora que nós estamos escrevendo ou lendo um texto, ficou duplo sentido, seria uma anfibologia. Então, por exemplo, eu coloquei aqui 2 exemplos. Traiu o povo o líder. Não dá para saber se quem traiu foi o líder, que acabou traindo ao povo, ou foi o povo que acabou traindo o líder, né? Quem traiu quem. Então, para evitar ali, a gente utiliza uma preposição, né? Que não é obrigatória, mas acaba, no caso, sendo para fazer essa diferenciação e evitar essa ambiguidade. Então, a gente coloca essa preposição lá aqui para saber quem traiu quem. Então, tem um desenho que coloca lá, vendo o pôr do sol. Aí, às vezes, a pessoa acha que está vendendo o pôr do sol, quando, na verdade, ele estava só vendo, admirando ali o pôr do sol. Então, ali foi uma anfibologia também. Nós temos o barbarismo, até eu coloquei esse chapéuzinho aqui de viking, né, teoricamente de viking, que seria para representar o bárbaro. Então, quando nós temos uma alteração, um erro ali na forma da palavra, pode vir ali essencialmente de 3 formas, tá? A cacoépia, que seria um erro de pronúncia, né? A cacografia, que seria um erro de grafia. Então, por exemplo, a gente colocar um hífen quando não deveria colocar um hífen é uma cacografia, né? Escrever a palavra com uma letra errada seria uma cacografia. Ou também utilizarmos estrangeirismo. Então, se a gente utilizar uma palavra que ainda não foi aportuguesada, ou seja, não tem uma versão em português para aquela palavra, nós temos que colocar entre aspas, senão a banca tira ponto por cada palavrinha errada. Então, por exemplo, uma prova de informática, se você tem que escrever software, então você tem que colocar entre aspas ali toda vez que escrever software, porque não foi aportuguesada ali a palavra, então para fazer referência a isso, tá? E aí então fazer o uso ali de palavras, se tem a palavra em português, se usa em português para evitar esse estrangeirismo. Outro vício de linguagem seria a cacofonia. Então, na hora que você lê ali, vai gerar uma palavra desagradável que não estava prevista. Então, é sempre bom dar uma lida ali para ver se não tem um problema de cacofonia. Então, eu coloquei alguns aqui. Por exemplo, porcada, bocadela, vou mijar. Aqui faltou essa, tá? Fé demais, por razões. Por exemplo, lá onde eu trabalho, na Itaipu, eles colocavam, por exemplo, às vezes num texto, Itaipu tinha, né? Virava uma cacofonia, depois eles tiveram que alterar para utilizar, para evitar isso, porque eles utilizavam muito em textos, né? Para Itaipu binacional tinha, que aí já não ficava cacofonia, né? Outra situação, nós temos a colisão, uma sequência de sons consonantais iguais, né? Que gera um efeito acústico desagradável, então a gente acaba tendo uma repetição daquelas consoantes ali, então na hora por exemplo, quem tá lendo vai ficar aquela coisa meio estranha, meio desagradável. E aí, também semelhante a isso, nós temos um hiato, que seria um acúmulo de vogais. Vamos para os 3 últimos, tá? Então, no eco, quando a gente faz uma rima em uma prova. Então,
Então, numa dissertação ali, nós utilizamos, sem querer, palavras que estão rimando, acaba acontecendo esse vício de linguagem. Também podemos ter o pleonasmo vicioso, que às vezes nós utilizamos muito na língua falada e devemos evitar, né? Eu tenho me policiado bastante em relação a isso. Então, exemplos como subir para cima, há 2 dias atrás, porque o a já quer dizer que passou, né? Então, o atraso ali acaba sendo um pleonasmo vicioso. E aí, o último aqui seria o solecismo. Solecismo seria quando nós transgredimos regras de sintaxe. O que seria isso? A gente não utiliza adequadamente a concordância, a regência, a colocação do pronome átomo. A gente comete um vício de linguagem chamado solecismo. Então, são vários vícios para cuidarmos quando estamos falando, para cuidarmos quando estamos redigindo um texto, né? Ou até mesmo analisando um texto. Então, esse mapa está disponível para download na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Se não quiser deixar nesses comentários, é só me enviar um e-mail, que também eu tento ajudá-los. E bons estudos!